Bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse novo projeto para auxílio dos professores e superintendentes de EBDs. Sou o pastor Joab, faço parte aqui do campo de Juazeiro, campo esse presidido pelo pastor Wagner Ribeiro dos Santos e pastora Regina Cláudia. Nós estamos aqui para o auxílio dos nossos irmãos que se empenham na EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos disponibilizando essas pré-aulas que serão um auxílio, uma ferramenta para os professores de EBDs e também aqueles que estiverem interessados em aprenderem mais a palavra do Senhor, ok? Então eu conto com o seu apoio, perseverança nos estudos e vamos adiante com o ensino da palavra de Deus. Bem, meus amados, nós estaremos estudando nesse quarto trimestre a lição que tem como tema a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Esse é o nosso quarto trimestre, já rompemos aí praticamente o ano 2020 e pela graça de Deus estamos já finalizando com esse maravilhoso tema, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Bem, meus queridos, nós estamos aqui já na lição de número 2. Não foi possível nós gravarmos a lição 1 devido a alguns contratempos, mas a partir dessa lição 2, com a ajuda de Deus, queremos dar início às nossas pré-aulas que estarão disponibilizados sempre antes da aula do domingo, provavelmente da sexta ou sábado, o mais rápido possível eu quero disponibilizar esse material, ok? Então, nós já estamos na lição de número 2, que nesse domingo o Campo de Juazeiro não vai poder realizar a aula, mas eu vou disponibilizar esse vídeo com a intenção de que vocês não fiquem sem a nossa segunda aula. Mas a partir do próximo domingo, se Deus quiser, nós estaremos voltando tudo ao normal, das nossas aulas, na nossa EBD normalmente, ok, meus irmãos? Então, nós iremos estudar agora a lição de número 2, embora o nosso campo esteja mais uma vez realizando o batismo, não vai haver possibilidade de estudarmos a lição, mas eu quero disponibilizar esse vídeo e você vai mastigando a lição, se você já tem ela em mão. Se você não tem, adquira, procure a sua congregação ou nossa igreja sede para maiores informações de como adquirir a sua lição, ok? Então, o tema da segunda lição é os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto áureo nos diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Temos aqui então os objetivos da lição que nós estaremos estudando. São 3 objetivos, como de costume. A nossa lição ela trabalha em cima de 3 objetivos, sendo o primeiro a expor a origem e a natureza da salvação. O segundo objetivo é mostrar o resultado da justificação. E o terceiro objetivo é ensinar acerca da bênção da santificação. Então, vamos estudar a origem da salvação, o que é a justificação e o seu resultado, e ensinar acerca da bênção da santificação. Temas importantíssimos que serão bênção para nós nessa aula. Bem, meus queridos, nós estamos estudando o primeiro ponto da lição, e na introdução desse primeiro ponto, a lição vai dar uma explicação do que seja a salvação. Em teologia, nós estudamos a salvação sobre 4 perspectivas, sobre 4 aspectos, assim chamados, os 4 aspectos da salvação, que são a regeneração, justificação, santificação e a glorificação. Então, o comentarista da lição, ele aborda de uma forma bem rápida sobre esses 4 pontos, em que ele vai trabalhar no primeiro ponto da lição a regeneração, vai explicar a origem da salvação, sobre a eleição divina, e depois ele vai tratar, no segundo ponto da lição, sobre a justificação e no terceiro ponto, a santificação. Então vamos ver agora essa primeira parte sobre regeneração. Bem, o ensino bíblico da regeneração é baseado na conversa de Jesus com Nicodemos, no que está registrado na Bíblia em João capítulo 3, onde Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, vai procurar Jesus. E nessa conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus então expõe a doutrina do novo nascimento. Regeneração, a palavra regeneração significa gerar de novo, ou seja, ser gerado novamente. Quando Jesus expõe a doutrina da salvação, do novo nascimento para Nicodemos,
Ele não compreende, porque ele estava entendendo de uma forma natural. Ele pensava que nascer de novo seria voltar ao ventre da mãe, conforme diz o relato do texto. Mas Jesus disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Mas a Bíblia nos mostra, Jesus quis mostrar a Nicodemos que o novo nascimento ele não é natural, ele é sobrenatural, ele é espiritual. Está registrado em João 3, versículo 3, é esse versículo que está aí ao lado na tela. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa versão é a versão da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Então Jesus ele fala para Nicodemos que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Então a regeneração é o novo nascimento. Vamos repetir: a regeneração é o novo nascimento. Se alguém perguntar o que é regeneração, você vai dizer: regeneração significa se gerar de novo, nascer de novo. É o novo nascimento. De forma que só pode entrar no céu quem nasce de novo. Então aqui a gente tira muita coisa, por esse filtro que Jesus apresenta, nós entendemos que para entrar no reino dos céus não é pelo batismo somente, batizar nas águas não salva ninguém, mas é nascer de novo. O novo nascimento é espiritual, é uma mudança de natureza, onde a velha natureza é tirada e Deus, não é o homem, mas é Deus quem dá uma nova natureza segundo o seu modelo, segundo o seu padrão. Então nós aprendemos sobre a doutrina do novo nascimento, coisas que vão mudar a nossa concepção se for entendida de uma forma bíblica. A regeneração é o novo nascimento. Através do novo nascimento, nossa natureza é transformada. Passamos então a ser nova criatura. De lobo nos transformamos em ovelhas. E não por causa da nossa vontade, porque a nossa vontade é corrompida pelo pecado. Se dependêssemos de nós mesmos, nunca conheceríamos o Salvador. Mas pela graça e misericórdia divina, pelo amor de Deus incompreensível e imensurável, ou seja, que não pode ser medido, ele, por seu amor incompreensível, nos alcançou e nos transformou. E pelo poder transformador do Espírito Santo, nós somos transformados de lobos em ovelhas. Nesse primeiro ponto, nós iremos tratar sobre a origem da salvação e a eleição divina. O comentarista da lição ele fala de forma bem clara sobre a origem da salvação, no primeiro ponto da lição. A origem da salvação, desde o início da história bíblica, em todas as eras e aí na história do povo de Deus, sempre a origem da salvação, a iniciativa ela é divina, nunca humana, sempre divina. Quando a Bíblia nos mostra que depois da queda do homem, Adão cometendo seu pecado, quem foi que teve iniciativa de ir atrás do homem? Foi Deus, buscando Adão no jardim. Da mesma forma, quando o povo de Israel estava no cativeiro, foi Deus que se manifestou a Moisés, conforme registro no livro de Êxodo, onde Deus fala no meio do fogo, em uma sarça, a um homem chamado Moisés. A iniciativa sempre foi divina. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A motivação de Deus em estar em busca do homem é mostrada em João 3,16, texto conhecido de muitos, onde a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa sempre é divina. Mais uma vez, a iniciativa sempre é divina. É tanto que no Evangelho de João, Jesus mostra que é o Espírito quem convence. Se não fosse o amor divino, a atuação divina, a origem da salvação que vem dele, nosso Salvador é ele, se não fosse ele, nós não seríamos salvos nunca, estaremos perdidos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo relata em Efésios 1. Então, a origem da salvação ela é divina e nunca humana. Quando o homem tenta buscar a Deus com seus próprios esforços, ele cria os seus ídolos, os seus deuses, as suas religiões. O fato de nós termos várias religiões só revela a incapacidade do homem de buscar o seu próprio Salvador
com seus próprios recursos. A Bíblia mostra que só através de Jesus, do Espírito Santo e através da pregação da palavra, o homem encontra Cristo e é salvo, e é liberto e é transformado. A eleição divina, que é outro ponto da lição, e esse ponto da lição é um ponto bastante comentado, debatido, tanto nas redes sociais, e nos últimos anos nós temos visto uma crescente discussão sobre a eleição divina, que vai parar no tema da predestinação. A predestinação, irmãos, ela é algo bíblico, está na Bíblia. Não foi inventado por Calvino ou calvinistas, ou por quem quer que propague a ideia de predestinação. A predestinação é uma palavra que se encontra em nossas Bíblias, e eu quero mostrar aqui o texto de Efésios, do capítulo 1, versículos 4 ao versículo 6. Nos diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então veja, duas palavras importantes nesses textos que nós lemos. Primeiro, porque Deus nos escolheu. E em segundo em amor nos predestinou. Então essas palavras, escolha e predestinação, estão na Bíblia e não podem ser descartadas. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, registrou dessa forma como está escrito. Então, se a predestinação é bíblica, por que há tanta discussão? A discussão não está no nome predestinação, porque ela é bíblica, né? Já falamos sobre isso. A discussão está em quem Deus predestinou, se foram as pessoas individualmente ou a igreja coletivamente. Segundo a crença do nosso Ministério Assembleia de Deus, segundo o credo de fé da Assembleia de Deus, e nós temos aqui um exemplar da CPAD, Declaração de Fé, e essa declaração de fé é compartilhada por todas as igrejas da Assembleia de Deus. A crença é de que a igreja está predestinada para o céu. Não é um indivíduo, mas é o coletivo. A predestinação, segundo o entendimento da Assembleia de Deus, mostra que a igreja está predestinada para ir para o céu, e não os indivíduos, né, de forma específica, né, para não ser tão redundante. Então, a igreja está predestinada a ir para o céu, conforme nos disse Jesus a Pedro, falando em Mateus 16, onde as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então, a igreja ela é vitoriosa por natureza. A igreja vai para o céu, quer o inferno queira ou não. Esse é o entendimento da Igreja Assembleia de Deus sobre esse tema de predestinação. Bom, vamos então ao nosso tema de justificação, que é o segundo ponto da lição. Nesse ponto, você está vendo a imagem aí de um tribunal, onde tem aí na frente um réu e está diante de um juiz com o seu advogado de defesa e o promotor fazendo as acusações. Essa imagem ilustra bem a carta de Paulo aos Romanos, que é onde nós encontramos essa palavra justificação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa palavra, justificação, ela nos faz lembrar e associar a um tribunal. Porque a carta de Paulo aos Romanos, ele usa um termo jurídico sobre justificação, sobre condenação, sobre o destino do homem sem Deus e qual seria o juízo de Deus sobre esse homem. Qual seria então o nosso destino se não fosse Deus? Para onde nós iríamos se não fosse Deus? Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, qual seria o destino do homem sem Deus se não fosse Deus em nossas vidas? Seriam sermos julgados e condenados, réus, pelos nossos pecados e ofensas cometidos. Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 1. Então, o nosso destino sem Deus seria o inferno. Mas essa obra maravilhosa da salvação mostra que Deus enviou seu Filho ao mundo e, através da vinda de Cristo, nós fomos libertos dos nossos pecados. A obra de Cristo foi tremenda. Ele não somente perdoou os nossos pecados,
e levou a nossa culpa, ele nos salvou. Três coisas eu quero destacar nesse vídeo e que eu quero que você grave bem. Primeiro, a obra de Cristo foi para perdoar os nossos pecados. Segundo, Cristo levou a nossa culpa. E terceiro, nós somos salvos. A salvação, para ser salvo, ele teria que perdoar os nossos pecados e levar a nossa culpa. Eu vou fazer aqui uma ilustração que vai nos ajudar a entender. Se alguém então comete um delito e esse alguém ele é preso e está cumprindo pena, só que a sua pena ela cabe na fiança. Chega alguém desconhecido e liberta aquela pessoa através do pagamento da fiança. Aquela pessoa sai do presídio, mas ele vai agora voltar à vida de crimes. O que é que mudou na pessoa? Não mudou nada, porque alguém desconhecido pagou a fiança, mas o camarada vai continuar com a sua vida de crime. O que Deus fez em nós foi algo mais ou menos isso, só que de uma forma maravilhosa. Jesus nos libertou do pecado. Nós estávamos escravizados pelos pecados cometidos. Nós nascemos em pecado. Salmo 51, versículo 5 nos diz o salmista Davi, que em pecado me concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui gerado. Nós nascemos em pecado. A criança já nasce em pecado. Filho de pecador é pecador. Nós somos condenados a viver por causa de Adão. Por causa de Adão, o homem se distanciou de Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado que entrou no mundo. Entrou a morte, entrou as doenças, toda sorte de males por causa da desobediência de Adão. Isso vem acompanhando de geração a geração a humanidade. Mas, quando Jesus veio quebrar essa maldição. E assim então começa o maravilhoso entendimento da obra salvadora, transformadora de Deus na vida do homem. Então, para Deus mudar a vida do homem, não bastaria somente libertar ele do pecado. Teria que mudar o seu coração para ele não voltar a praticar. Isso se chama novo nascimento. O novo nascimento é isso que nós falamos no início do vídeo, é a libertação do homem das cadeias satânicas pelo poder da pregação e a mudança do coração para que ele não volte a praticar as mesmas coisas. Mas aí vem outro problema, né? Isso aí o novo nascimento. Mas aí vem um problema. E os erros que ele cometeu no passado? Como é que fica? A sua história pregressa, né? Uma vida de crimes, uma vida de roubos, uma vida desse homem sem Deus que saiu da prisão e foi pago a fiança dele. Se Deus mudar o coração dele, ele não vai mais praticar, mas ele ainda continua sendo um pecador. Então o que Deus fez foi, levou os pecados cometidos por nós, os pecados que estavam sobre a nossa condenação, ainda que a gente se arrependa, mas a gente tem um histórico de pecado. O que Jesus fez? Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, aquilo que estava apontado para nós, que o acusador dizia, você fez isso, você fez aquilo. Jesus não somente assumiu os nossos pecados, mas também assumiu a culpa. A culpa é diferente do pecado, porque o pecado é o ato praticado. A culpa é o autor. Quem foi que praticou? Foi você, foi eu. Nós praticamos o ato. É errado, o pecado é o erro cometido. Mas a autoria, quem foi o autor desse erro, é a culpa. A culpa mostra quem foi o autor do pecado. Então, Jesus não somente levou sobre si os nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa também, como se ele tivesse praticado. Daí então nós entendemos, aleluia, o que Paulo escreve, como foi dito no início do vídeo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele lançou no lago do esquecimento, do mar do esquecimento, os nossos pecados, como se nós não tivéssemos praticado nunca aquilo, porque ele passou a borracha. Mas eu não cometi, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Então Jesus não somente veio nos libertar da prisão, através do poder do Espírito Santo, da sua palavra. Ele mudou o nosso coração, nascemos de novo, não vamos praticar os mesmos erros, porque o nosso coração, a nossa natureza é nova. E os nossos erros cometidos, as culpas dos crimes e dos erros praticados, ele levou sobre si a nossa condenação. Não tem mais nada que aponte contra nós. Nós fomos perdoados por Deus. E o perdão de Deus, irmãos, é diferente do perdão do homem. O perdão do homem é algo assim,
a gente perdoa segundo o Espírito Santo, essa capacidade de perdoar é divina, mas o perdão de Deus é diferente. O perdão de Deus envolve sacrifício, envolve sangue. Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, né? Não há remissão de pecados. Remir é perdoar. Sem derramar sangue não há perdão. É por isso que no Antigo Testamento, de forma simbólica, Deus estabeleceu os rituais no santuário para que as pessoas entendessem a gravidade do pecado. Quando alguém do povo pecava, tinha que levar um animal ao templo e oferecer. Pegava na cabeça do animal, colocava as mãos, como passando a transferência do pecado da pessoa para aquele animal. Então, aquele animal recebia os pecados que aquela pessoa cometeu, o sacerdote matava o animal e o sangue derramado, então, daquele animal era o meio pelo qual Deus perdoava. Então, para que haja perdão, era necessário alguém morrer, vida por vida. Então, alguém transferia a culpa para um animal e aquele animal pagava com a própria vida. Jesus, ele foi a nossa oferta. Jesus foi a oferta que nós apresentamos a Deus para nos perdoar. Quando João Batista viu Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus era o Cordeiro, o animal oferecido lá na cruz, e o derramamento do seu sangue perdoou, Deus perdoou as nossas ofensas. Para Deus nos perdoar, era necessário que o Cordeiro morresse, o Cordeiro de Deus morresse em nosso lugar. Então Jesus era necessário que Jesus se encarnasse, tornasse homem, e como homem ele morresse por outros homens. Mas não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. Por isso, a morte de um homem só substitui a vida de outro homem. Mas como ele é Deus, ele poderia morrer por todos. Esse derramamento de sangue é que nos traz a salvação. E sem derramamento de sangue, como diz Hebreus, não há perdão de pecados. Então, o perdão de Deus para nós custou a vida do seu Filho. Justificados, nós somos justificados. Quando nós pecamos, Deus não nos abandona. Aleluia. Ele não é aquele camarada que quando você está bem, ele está perto, quando você está mal, ele está longe. Ele está bem com você, porque nós fomos comprados, como diz Paulo, fostes comprados por um bom preço, o preço do Filho de Deus. Bem, meus queridos, nós estamos aqui agora iniciando o nosso terceiro ponto e o finalzinho, que é o finalzinho dessa lição, né? E vamos falar sobre santificação. Falamos sobre regeneração, primeiro ponto, justificação, segundo ponto, de forma bem breve. Esse assunto é muito extenso e eu indico a vocês, né, lerem materiais sobre esse assunto, livros de teologia sistemática ou bíblias de estudo. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem muitos assuntos, né, nos textos que eu citei, que fazem parte da lição, que estão relacionados com esses temas. E o último ponto que nós iremos abordar, no nosso ponto 13, é a santificação. O que é então a santificação? É a mesma coisa de ser santo? Não é. Ser santo é um estado, santificação é um processo. Ser santo é um estado, santificação é um processo. Então, ser santo é o estado que nós nos encontramos, um estado de santidade, porque Deus não tem filhos imundos, os filhos de Deus são santos. Então, aquele que nasceu de novo, ele nasceu de Deus. A natureza é divina, nós temos dentro de nós o Deus Pai, Filho e Espírito Santo morando em nós, somos casa de Deus, somos santos. Então, o que é a santificação? A santificação, meus queridos, é um processo pelo qual nós passamos à medida que vamos vivendo com Deus. Nesse tempo de vida cristã, de comunhão cristã com Deus, nós estamos galgando os degraus até chegarmos ao amadurecimento da fé. Então, se alguém aceita Cristo, nasce de novo, ele está iniciando na fé, mesmo que tenha idade avançada, mas espiritualmente é uma criança. Então, à medida que você vai amadurecendo o seu relacionamento com Deus, você vai subindo nesse degrau espiritual, até você chegar a um nível de amadurecimento. Há pessoas que estão há anos na igreja e não amadureceram na fé. Tempo de igreja não quer dizer que você vai amadurecer. O que vai fazer você amadurecer na fé é o seu relacionamento particular com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, buscando entender a palavra de Deus, buscando se afastar do pecado, do mal. A santificação nos faz entender a preciosidade que é termos o nome escrito no livro da vida e o privilégio de pertencermos ao povo que vai morar no céu. A santificação
é um processo pelo qual nós iremos nos limpando das coisas que ainda nos afligem, das coisas que ainda nos seduzem. É uma caminhada mesmo, é uma escada de amadurecimento, onde nós passaremos por lutas, dificuldades, tribulações, problemas, gigantes que vão nos enfrentar com a permissão divina para o nosso crescimento e amadurecimento. E nós diremos no final da jornada, como disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. O processo que Jó passou é o processo que nós passamos na nossa vida, uns com um grau menor do que outros, com um grau de dificuldade menor do que outros. Deus sabe de todas as coisas, os problemas que um passa, que são totalmente diferentes de outros irmãos passam, mas cada um com a sua cruz individual, mas prosseguindo nessa jornada de amadurecimento. O amadurecimento é uma necessidade. Paulo, quando repreende a igreja, ele diz que não venham vos tratar como a espirituais, mas como a carnais. A igreja de Corinto estava numa carnalidade, porque, embora fosse alvo dos dons espirituais, provasse dos dons espirituais, no entanto, o seu comportamento era carnal. Brigas, intrigas, facções, invejas, divisão no meio da igreja, um colocando o outro na justiça, invejas, porfias, dissensões, que são frutos da carnalidade. Ou seja, isso nos mostra que espiritualmente a gente pode ter uma vida até de ser usado por Deus, mas o nosso caráter ainda não foi transformado. Precisa ser lapidado pela palavra, embora salvos, mas ainda precisamos ser lapidados. Por aqueles que são casados, que têm filhos, vão compreender essa comparação. O nosso filho, quando pequeno, é nosso filho, mas cabe a nós ensinar a ele o certo e o errado. Da mesma forma, embora nascidos de novo com a nova natureza, estamos ainda em um corpo de pecado corruptível. O nosso corpo ainda vai ser transformado depois do arrebatamento, ou aqueles que morrerem em Cristo, quando ressuscitarão com o corpo glorificado. Mas até lá, nós estamos com esse corpo ainda pecaminoso, sujeitos a coisas que o mundo nos oferece, às aflições, aos problemas, aos pecados, aos tropeços. E nós devemos aprender com esses erros cometidos e sermos ensinados pelo Espírito Santo para não vacilarmos e amadurecermos. O amadurecimento é um processo natural. Se você ora, se você busca, se você ama a Deus, os vales e os problemas são naturais para o seu fortalecimento espiritual. Vale lembrar que Deus não tenta ninguém. Tentação é do diabo. Deus prova. E a provação nunca é além do limite, mas sim para nos capacitar, para ajudarmos outros que estão iniciando na fé. Essa é a santificação. É um processo, uma escada de amadurecimento espiritual. Ok, meus queridos? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Nós estaremos com esse propósito de toda semana estarmos disponibilizando um material para ajudar nas suas pré-aulas, ok? Deus abençoe, um forte abraço, divulgue esse vídeo para todos os irmãos de suas igrejas e congregações. Deus abençoe.